sequência dessa narrativa de Atos dos Apóstolos, é maravilhoso tentar pegar a ideia do autor, e é claro, numa narrativa, e nesse tempo nós não estamos cobrindo todos os detalhes, mas uma pincelada naqueles eventos que podem ser um destaque em Atos dos Apóstolos. Então, capítulo 9, nós temos o autor focando nesse testemunho do Saulo, né, que está furioso contra este movimento agora, que na cabeça deles eram os hereges, e ele tem então autorização, cartas para ir a Damasco e resolver isso de uma forma violenta, até, perseguindo os crentes, né, em Jesus. E 9 vai narrar o que acontece, a conversão dele. No caminho ele tem esse encontro com Jesus, é uma luz muito forte, o Paulo tem aquela revelação, aquela convicção de que é algo sobrenatural, e ele vai perguntar: quem és tu, Senhor? E Jesus vai dizer: olha, eu sou Jesus a quem tu persegues. É interessante, né, que Jesus está mostrando: olha, essa perseguição que você está fazendo para a igreja, você está perseguindo a mim. E Jesus está dizendo: eles são meus, é uma perseguição a mim. E o Paulo, ele tem essa convicção, né? Ele já vai dizer: quem és tu, Senhor? Quando Jesus fala com ele. E Paulo é levado então para Damasco, ele fica cego por 3 dias, ele não come, ele não bebe, versículo 9, é a experiência que ele está tendo com Deus. Deus vai falar com Ananias, que a princípio vai relutar pela fama do Saulo, mas Deus fala algo para Ananias, e é interessante nesse chamado dele, verso 15, Deus diz do capítulo 9, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, o chamado do Paulo era bem específico e envolvia sofrimento. E nós conhecemos a biografia dele, o quanto realmente isso foi verdadeiro, o quanto ele sofreu. Nos dias de hoje poderia perguntar: quantos querem um chamado desse? Quantos querem um chamado como o de Paulo? Que envolve padecer. Ele vai padecer pelo meu nome. Ananias foi, cumpriu, orou por ele e fala que o Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, então imediatamente caiu as escamas dos olhos dele, e daqui nós já temos esse novo homem se levantando. Ele experimentou a pessoa do Espírito Santo, ele experimentou Jesus, e era uma experiência nova para ele. Ele já saiu pregando, ele já saiu testemunhando de quem era Jesus, ou como o texto diz, demonstrando que Jesus é o Cristo. E a igreja está crescendo, mas o Paulo vai enfrentar essa oposição, e ele vai sumir de cena. Até o capítulo 12, né? Final do capítulo 12, quando o Barnabé vai atrás do Saulo, né? Final do capítulo 11, né? O Barnabé vai atrás dele. Então, o capítulo 9 tem a conversão, mas ele sai de cena agora. Então, esse período da conversão do Saulo, capítulo 9, até o final do capítulo 11, né, que verso 25 fala: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, lá na Antioquia. O Barnabé já está na Antioquia. Isto leva cerca de 6 anos que o Paulo sai de cena. Alguns pensam que Paulo pode ter ido viver até em cavernas lá em Tarso, isolado, sozinho, muitas questões. E é nesse processo que Deus está moendo Paulo e trazendo o entendimento de quem é Deus nesse período. Então Deus tem processo dele. Por toda a Bíblia nós vemos isso.
E Atos dos Apóstolos é um bom exemplo de que Deus trabalha também através de processos. Às vezes nós queremos apressar tudo, mas Deus trabalha em processos, usa circunstâncias e Ele trabalha num processo. Paulo estava vivendo esse processo. Capítulo 10, nós temos agora a volta para uma experiência de Pedro. E é interessante, lembra que o autor está mostrando não só a expansão geográfica do Evangelho, mas a transformação da mente. O Pedro vai ter essa experiência dele, ele vai para orar e no 9, diz, no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Veja, uma experiência que o Paulo teve, uma visão, um êxtase, nós não sabemos certo os detalhes. Então ele viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes e répteis. O Pedro tem uma experiência que vai confrontar a maneira dele pensar, a religiosidade dele, vai confrontar a cosmovisão dele como um judeu. A visão vem nesse êxtase, né, com esses animais imundos para a dieta do judeu, e a voz diz, levanta Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, é como se ele dissesse para Deus, já esqueceu, Senhor, que eu sou judeu? Não, ele falou, de modo nenhum, nunca, porque jamais eu comi coisa imunda, né? Eu sou judeu, já esqueceu? Jamais comi essas coisas, né? Desde criancinha eu fui ensinado assim, sou judeu. Segunda vez falou a voz, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então, ao que Deus purificou, não consideres comum. Resumindo, o que está dizendo aqui é, alarga a tua visão, Pedro. Alarga a tua visão como judeu, porque a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, o reino de Deus transcende a cultura judaica. Na verdade, não cabe dentro da cultura judaica, não cabe simplesmente dentro dos seus costumes e da tua tradição. Isso vai além. Agora, é um relato de um confronto que Deus está tendo, porque o verso 17 fala, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado, então Pedro está ali ponderando, meditando na visão, e o que isto significa? Qual será o significado disto? Então o Cornélio, que é gentio, que é um homem que está tentando entender a mensagem de Deus, ele envia pessoas para ir lá e buscar o Pedro. E o Pedro não iria se ele não tivesse essa visão. Porque como um bom judeu, como um judeu que guarda as tradições, ele não iria entrar na casa de um gentio para participar da vida, da comunhão com o gentio. A tradição, a religiosidade, a maneira de ver o mundo pelas lentes de um judeu impedia o Pedro de fazer isso. Então o autor está querendo mostrar para os ouvintes essa mudança de mente de Deus dizendo que a palavra é para os gentios também. Então Pedro segue, né? Todo esse relato está no capítulo 2. Ele vai, ele acompanha, ele chega lá na casa do Cornélio e ele começa então a pregar. Fala o verso 44, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, então olha, os fiéis da circuncisão são esses judeus, que vieram com Pedro, eles se admiravam, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro,
Porventura pode alguém recusar a água para que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então pediram que permanecesse com eles alguns dias. O que o Pedro testemunha é assim, ele chega, ele está quebrando um paradigma na vida dele de entrar na casa de um gentio. Ele começa a palavra e o Espírito Santo move, eles têm a evidência de que o Espírito Santo está na vida desses crentes. Da mesma forma como aconteceu lá em Atos capítulo 2, esses crentes estão falando em outras línguas. É o que o texto diz aqui sobre esse momento que eles estão testemunhando, derramado o dom do Espírito Santo sobre eles. E eles se admiravam, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a pessoa de Deus. Então o Espírito Santo se manifestou, era evidente, entre os gentios. O que acontece em seguida, no capítulo 11, é que os apóstolos, ouvindo isso em Jerusalém, eles vão questionar o Pedro. Você entrou na casa de um gentio? A questão era o evangelho agora quebrando paradigmas da tradição, da cultura. A questão era, Pedro, você entrou na casa do gentio? Reuniu um concílio, reuniu a liderança para que o Pedro se explicasse. Como você fez isso, Pedro? Então, esses apóstolos que andaram com Jesus, que ouviram Jesus, que ouviram Jesus falando que esse evangelho deveria ir a todas as etnias da terra, agora eles têm as barreiras da mente deles, da crença deles. E o Pedro, então, vai contar como aconteceu. Ele vai fazer a defesa dele. E ele vai mostrar como Deus os levou para Cornélio e como houve essa manifestação do Espírito Santo. Então, o que acontece aqui é Pedro está entendendo e comunicando para eles, olha, Deus não faz acepção de pessoas. Da mesma forma como os judeus estão recebendo, também os gentios. É da mesma maneira. Então aqui é um grande rompimento na forma de pensar. Então o que nós precisamos entender aqui, o autor está trabalhando com a expansão geográfica e com quebra de paradigmas na forma de pensar. É o evangelho da maneira transcultural. É o evangelho além da cultura e da tradição dos judeus. E isso está acontecendo agora no confronto, na mente dos apóstolos. Não é fácil. Tradição é algo muito forte. Quebrar, transformar a mente, a maneira de pensar, é algo muito forte. Então a cosmovisão é algo muito forte, tem muito poder. Então aqui era a cosmovisão, a maneira de enxergar o mundo, através da lente, dos óculos da cultura e da tradição judaica.